Boa noite. Então, a primeira novidade que a gente tem para falar é que o WF, junto com a Trevisan, está lançando um curso de reforma tributária para fintechs, payments e criptoativo, para começar no ano que vem, com professores maravilhosos como Lória, a Luciana Aguiar, o Peroba, a Adriana Stamato, a gente que está aqui também. Então, teremos mais novidades nos próximos dias. Mas a ideia é trazer toda essa informação da reforma tributária para vocês e num curso, inclusive reconhecido pelo MEC, e que a gente venha também com professores muito bacanas. Então, ano que vem vai começar, em fevereiro, então estamos muito felizes, super com a participação da Fê e do Gui, que me ajudaram como coordenadores também científicos. Então, está bem legal o curso e em breve a gente vai estar aí disponibilizando amanhã. Vamos, inclusive, gravar uns videozinhos. E eu vou passar a palavra para os meus queridos Fernanda e Guilherme para se apresentarem, que não me conhecem. Eu sou Caliane, sou advogada tributarista, trabalhei em empresas da área do setor de tecnologia, de meio de pagamento, e sou a fundadora do WLF. Eu fiquei tão emocionada que eu esqueci de me apresentar. Vamos lá, Fê, você primeiro, as mulheres primeiro. Então vamos. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Ogata. Atualmente eu sou diretora de tributário da UEL-Hub. Já passei também por instituições de pagamentos. Acho que a gente tem aqui, né, um grande desafio de anunciar esse curso. Acho que vai ser muito legal. A gente colocou muitos esforços no curso. Espero que vocês gostem da live também. Acho que a gente tem aqui temas muito interessantes para debater. Pessoal, boa noite. Meu nome é Guilherme Martinez, sou advogado tributarista aqui do Grupo Stonico, sou também coordenador do grupo de trabalho da BIPAG e conselheiro do NECRIPTO e coordenador também do Núcleo de Meios de Pagamentos e Fintechs sobre São Paulo. É um prazer estar aqui, vai ser um prazer também poder participar desse curso da Trevisan, vai ser bem legal também, único no setor. E aí, contamos com vocês para participar lá com a gente, informações depois a gente vai ter mais. O Gui só esqueceu de contar que, além de tudo isso, ele é multitasking, porque ele também faz Ironman, etc., também corre, e eles têm sido, assim pessoas chaves nessa nova empreitada de curso para reforma tributária. Fê, você quer começar? Então, a gente vai começar com a parte de plataforma. Pessoal, aqui é um bate-papo super descontraído, então fiquem à vontade para fazerem perguntas, tá? Podem interromper. A ideia aqui mesmo é que seja um bate-papo, tá? Então, fiquem à vontade. Fê, você vai a única que fez, né, PPT para ficar bonito. Então, quebrou o protocolo da gente que não era. Então, pode botar aí ainda botou o negócio da BLF, ó, como ficou bonito, ó. Você viu só? Da próxima vez, Gui, a gente vai ter que dar um catch-up aí, viu? Não, pessoal, é mais para me guiar aqui também, para eu lembrar de falar tudo que, né, fiquei pensando que ia trazer aqui para vocês, mas vamos lá. Acho que a gente aqui falando um pouquinho, primeiramente, das plataformas digitais e quais são as mudanças que foram propostas para as plataformas digitais pelo PLP 108. Lembrando que o texto ainda está pendente de aprovação pela Câmara dos Deputados, então, e a gente ainda tem alguns regulamentos ainda para guiar essas mudanças da reforma tributária para as plataformas digitais. Falando um pouquinho, né, do contexto, né, acho que aqui eu vou trazer 3 assuntos principais, falando de plataformas digitais. Primeiro, sobre a consolidação de notas, sobre penalidades e também sobre a responsabilidade solidária. Falando um pouquinho de consolidação de notas fiscais, atualmente as plataformas, a maior parte das plataformas, elas se valem de um regime especial proposto pelos municípios, que é uma sistemática criada para simplificar o compliance tributário dos setores, porque eles têm um alto volume de notas fiscais para serem emitidas. Então, esse regime especial faz com que é uma plataforma digital, né, que ela cobra geralmente só o valor da intermediação, da comissão dos seus serviços dentro da plataforma, porém com um alto volume, né, de operações que transitam dentro dela, o município propõe que as plataformas possam emitir essas operações de forma consolidada dentro de uma nota fiscal só. Como isso funciona na prática? A empresa, ela emite uma nota contra ela mesma, dizendo qual é o valor total das operações que foram ocorridas dentro daquele mês. Qual é a problemática que a gente identificou olhando para fins de reforma tributária?
Dentro da Lei Complementar 214, não existe não existe de forma clara a previsão dessa consolidação de notas fiscais, o que pode pôr em risco, né, esses regimes especiais que já são promovidos pelos municípios e que seja exigido das plataformas que elas emitam essas notas fiscais individualizadas. O que a gente viu, né, considerando a evolução das discussões, tanto, né, da Lei Complementar 214 e agora do PLP 108, a gente viu que a legislação não estava especificamente falando sobre a consolidação de notas fiscais, e, por um outro lado, a gente foi acompanhando a evolução das notas técnicas da Receita Federal. E também muitos pronunciamentos, né, da SERPRO também já vieram indicando que essas notas fiscais consolidadas provavelmente acabariam com a reforma tributária. Quais são as justificativas, né, da Receita Federal, principalmente em relação a esse fim dessa consolidação de notas? Eles precisam que haja o preenchimento de dados importantes que eles entendem dentro das notas fiscais, como CPF, CEP, endereço, e também pelo programa de cidadania fiscal, que se eu não informar nota a nota, né, ou algum tipo de documento fiscal, que eu não informe esses dados de CPF e endereço, eu impossibilitaria a realização das operações do cashback, que volta o dinheiro para o consumidor final. Um outro ponto aqui que já foi levantado também pela SERPRO é que a capacidade de emissão projetada, né, para a reforma tributária seria em torno de 70 bilhões de notas por ano. Aí, o que acontece, né? As plataformas, olhando para todas essas notas técnicas, esse posicionamento da SERPRO, indicando a sua capacidade de emissão de notas fiscais, gerou uma preocupação no setor de empresas de tecnologia e de intermediações, porque algumas empresas de tecnologia já ocupariam uma capacidade de quase 25% de emissão das notas fiscais se elas tivessem que realizar essas emissões individualizadas. Também existe um problema aqui bem operacional, porque hoje as plataformas digitais, a grande parte das plataformas digitais não coletam todos esses dados que são exigidos para se preencher uma nota fiscal. Por exemplo, algumas plataformas hoje não exigem a indicação de um CPF, ou que você indique o seu endereço completo. E tudo isso acaba gerando um pouco de fricção quando a gente fala desse fim desse modelo das consolidações de nota. Em Brasília, isso foi discutido muito, né, pesadamente, porque é um ponto que a gente entende o posicionamento da Receita, mas, por outro lado, a gente tem que pensar do lado operacional, né? Algumas empresas emitem 1, 2, 3 notas fiscais contra para abranger toda essa operação que elas têm com as empresas, com as pessoas físicas, e elas sairiam de 1, 2, 3, às vezes 5 notas para mais de 30 milhões de notas, mais de 100 milhões de notas. Então, acaba gerando todo esse processo dessa discussão do fim da consolidação de notas, acaba gerando uma carga operacional a mais para as empresas de plataformas digitais do que a gente vê hoje, né, que já temos tantos desafios referentes à reforma que todas as empresas estão discutindo. Eu vou só te interromper um pouquinho para você aproveitar e falar também um pouco das suas discussões em Brasília sobre isso, né? Você foi junto com outras plataformas, acho que também trazer isso para o pessoal, vivenciar como é também esse diálogo, né, com a Receita, como foi isso, experiência, e levando para eles até essa questão do que você mencionou, que quantas plataformas, só essas já iriam, tipo, 25% das notas fiscais, né? Não, claro. O que se aconteceu, né? Quando as empresas começaram a entender esse desafio que teria por conta dessas notas técnicas da Receita Federal, acabou se tornando um problema político, né? Porque a gente começou a ver que a gente não tinha tanta abertura para discutir esse tema com a Receita Federal, e a gente acabou pensando nos impactos com o período de transição, principalmente, né, pensando que essas notas técnicas já entrariam em vigor para eu ter que ajustar as minhas obrigações acessórias a partir de janeiro de 2026, a gente começou a ficar preocupado com as penalidades que poderiam vir a ser incorridas por conta dessa falta dessas informações individualizadas, e também sobre a nossa problemática de operacionalização.
Isso foi, isso há um tempo atrás, a gente acabou se juntando, formou uma coalizão de empresas de tecnologia, que começaram a discutir esse problema dentro do Senado, antes da aprovação do PLP 108 no Senado. Isso foi trazido, a gente tentou sensibilizar principalmente essa mudança de chave, né? Como é que a gente faz para conseguir mudar drasticamente toda a sistemática que a gente tem, todo o nosso business model, para conseguir atender aos requisitos da reforma tributária, né? Pensando que a gente está entrando numa reforma que visa a simplificação, visa um ambiente tributário menos complexo, isso acabou gerando muito mais complexidade para as plataformas digitais. Aí, pessoal, eu vou só trazer uma linha aqui que a gente discutia muito, né? Aquela história do tipo, vocês não eram acostumadas a simplesmente emitir nota fiscal por transação, como no início estava sendo falado. Então, já imaginou o trabalho de compliance, questão toda de time, se você vai conseguir fazer isso no dia 1º de janeiro, se dar algum problema, até pelas questões mesmo de pagamento daquele 1%, né? Se você não conseguir cumprir do % do IBS, CBS, essas questões de obrigações acessórias. Então, esse é um ponto muito chave para as plataformas, porque é uma questão que vocês nunca vivenciaram isso. Talvez para uma empresa que emite nota, né, toda para cada transação, tá bom, a gente está acostumado, mas para as plataformas, né, que tem essa questão do benefício, é uma coisa altamente nova. Exatamente. E foi isso que motivou as plataformas, né, a se juntarem para discutir isso dentro do Senado. Eu acho que um ponto importante também para trazer aqui é que não existe, até agora, uma clareza sobre como a gente vai encarar esse período de transição, né? E eu acho que essa falta de clareza acaba impactando muitas plataformas digitais no sentido de que as empresas elas estão mobilizando mão de obra, né? Estão mobilizando os seus funcionários, seus empregados, para atenderem às exigências da reforma tributária, porém, a gente não tem tanta clareza de qual vai ser o modelo adotado para a gente seguir. Então, acho que esses são os maiores desafios hoje que a gente vê aqui, quando a gente fala desse fim ou não fim da consolidação das notas fiscais. E aí, quando o texto aprovado pelo Senado do PLP 108 trouxe uma alteração para fins de simplificação para fins da consolidação das notas fiscais. Então, o parágrafo 7º, ele fala que poderá haver a consolidação dos documentos fiscais para fins de simplificação, e o parágrafo 8º trata que essa consolidação ela vai ocorrer por município, ou seja, eu vou ter que ter uma consolidação para cada município que eu atuar, por conta do princípio do destino, né, para obedecer o princípio do destino. E ele fala aqui também que essas operações elas só podem ser consolidadas desde que elas não gerem crédito para o adquirente. Ou seja, aqui eles tiram as consolidações de notas fiscais contra pessoas jurídicas, né, só para as pessoas físicas. Então, só trazendo um cenário, esse aqui foi realmente aprovado no Senado, porém a gente sabe que existe uma grande resistência hoje da Receita Federal em aprovar, né, quando a gente olhar lá, não sei se isso vai ser mudado na Câmara, ou talvez só um veto presidencial, mas a gente sabe que existe uma grande resistência da Receita Federal em deixar esse parágrafo 8º passar para entrada em vigor do PLP, tá? E aí, Fê, lembrando assim que a gente tem conversado muito sobre isso, né? A história de que o Marcos Flores sempre defendeu que a pessoa da Receita Federal responsável por toda a questão de sistemas, que seria a nota fiscal por transação, né? Então, foi um pleito de vocês, do setor privado, que foi lá mostrando a dificuldade que e que mesmo assim, né, naquele outro almoço que eu fui lá em Brasília, que estava certo, o portal da reforma e tal, o Rony falou claramente que vai haver uma consolidação, mas não a consolidação nos termos que ela existe hoje, né? Que viria uma declaração e que, como você falou, teria que colocar todo o CPF, CNPJ e valores da transação, mas que isso seria algo completamente diferente da consolidação que você tem hoje. Acho que também é válido frisar isso, né?
E eu acho que outra coisa importante de trazer, só para a gente fechar esse tema da consolidação, é que as conversas que tenho, né, com outros players do mercado de plataformas, é que ninguém está se negando a prestar as informações, né? Existem outros caminhos que a gente pode fazer essa disponibilização de informações de CPF. Talvez a gente precise de um tempo mais para se adequar, porque hoje a gente não faz essa coleta de dados. Porém, existem outros meios, via obrigações acessórias ou criação de algum tipo de modelo, né, de nova obrigação acessória, para a gente fazer esse tipo de informações para a Receita Federal, para não impactar a parte do cashback. O que é muito inviável é eu conseguir emitir uma nota fiscal para cada operação que ocorre. Imagine que cada vez que se pede uma comida no Brasil, tem que emitir uma nota fiscal do restaurante, uma nota fiscal da plataforma. Uma vez que se pede um carro, tem que se emitir uma nota fiscal da plataforma. A cada corrida está ali, né, a gente tem a obrigação de emitir uma nota fiscal por plataforma. A cada usuário da minha plataforma que eu trabalho hoje, eu teria que emitir uma nota fiscal. Eu tenho uma abrangência de notas, né, que hoje ela é impraticada pelas plataformas digitais. Então, eu acho que esse é a grande questão, não é a falta de disponibilidade das informações, mas sim a adequação, a melhor forma de a gente informar a melhor forma de se disponibilizar essas informações. E Fê, aqui só até para título, desculpa só te interromper mais uma vez, para título aqui, né, não é só plataforma, eu estava conversando com o pessoal de metrô, eles têm o mesmo problema, imagina a quantidade de pessoas que transitam no metrô por dia, e você ter que emitir uma nota fiscal, imagine, por cada ticketzinho daquele que não tem nenhum valor muito significante, não é? Se você teria em tese, eles também têm o mesmo benefício. Então, assim, atinge também outros setores, mas, claro, as plataformas, pelo próprio trânsito que você tem ali, né, tráfego de informação e de transações, né? Exato, e uma curiosidade aqui, até a gente discutiu isso quando eu estava em Brasília, é que a própria Lei Complementar 214, ela traz a opção da plataforma quando ela entra, né, naquela camada de responsabilidade solidária frente ao seu fornecedor, ela pode emitir uma nota fiscal consolidada para o fornecedor. Só que para ela não há essa opção, né, dentro da lei. Então, há uma discrepância de atuações aqui, né? Então, acho que isso é um ponto importante também. Passando rapidinho sobre as penalidades, né? Como eu comentei antes, a maior preocupação que a gente tinha frente a essa falta dessa consolidação das notas fiscais eram as penalidades que estavam sendo previstas dentro do PLP 108. E aqui, essa acho que era a nossa maior preocupação, porque o artigo 341, ele diz que considera-se, né, documento fiscal não idôneo aqueles em que conste como destinatário ou adquirente a pessoa ou estabelecimento diverso daquele a quem o bem ou serviço de fato se destinar, ou que de fato tenha adquirido o bem ou serviço. Ou seja, aqui, né, ele já deixa claro que ele não vai considerar um documento idôneo se eu não identificar dentro da nota fiscal quem é o adquirente, aonde é que foi prestado o serviço. E aí entra essa discrepância entre o que é um documento idôneo e os regimes especiais municipais que a gente tem hoje. Então, essa foi uma das maiores preocupações levantadas quando a gente fala de consolidações. O que conseguimos discutindo em Brasília nas últimas semanas? Foi alterado esse artigo 348 para que se haja um prazo para adequação das obrigações acessórias sem que haja penalidades. Então, se for iniciado um procedimento fiscal contra o sujeito passivo, ele será intimado no prazo de 60 dias para ajustar o que foi levantado pelas autoridades. E aí sim que poderá ocorrer algum tipo de penalidade. Então, aqui a gente acaba ganhando um prazo de 60 dias para eu adequar as minhas notas fiscais ou as minhas obrigações acessórias no que se espera da Receita Federal. Bom, não sei, Kali, se você tem algum ponto sobre as penalidades, ou alguém Não, quer... eu ia falar só que é um alívio, né? Porque não existia isso. Eu lembro até que eu tive na semana passada um evento da Kiwi, e o Adriano Subirá estava, né? E aí a gente estava discutindo essa história, que a SAP já avisou que não vai dar, eu não sei se eu conversei isso com vocês, né? Avisou que não vai conseguir, não vai ter tempo hábil para conseguir colocar tudo em prática. Então, a SAP está avisando que, olha, galera, eu não vou conseguir
fazer isso, né, a prestação da adequação de nota fiscal. Então, começou toda uma discussão se iria haver alguma possibilidade de postergação. E aí, na conversa, o Adriano falou assim para mim, Kalene, eu acho muito difícil, a Receita já até concedeu, através desse artigo que se mostrou, né, do PL 108, essas concessões de que se você tiver qualquer erro, você vai ter um tempo para poder, né, retificar. Então, isso aí também já é, né, um avanço nesse ponto. Mas cenas do próximo capítulo, se iremos ou não ter algum tipo de postergação. Sim. E aí, só passando rapidinho sobre as mudanças que tiveram sobre a responsabilidade das plataformas digitais. Para as plataformas digitais que intermediam serviços com fornecedores residentes domiciliados no país, se o fornecedor ele é contribuinte, mesmo que ele não é inscrito e ele não emita o documento fiscal, a plataforma ela é responsável solidária por essa operação. Existem duas hipóteses. Existe uma hipótese de exclusão, que são 2 itens aqui trazidos pela lei, para que se possa afastar a responsabilidade solidária. Primeiro, deve ser possível realizar a split na liquidação financeira da operação, e a plataforma é obrigada a entregar a obrigação acessória que será definida em regulamento mensalmente, com os dados da informação. Só assim as plataformas elas afastam a responsabilidade solidária frente àqueles fornecedores ou parceiros que não estão idôneos, né, não estão em compliance com as suas obrigações principais e acessórias. Existe outra possibilidade aqui dada pela PLP 108, que foi trazido, né, para alterar a Lei Complementar 214, que é a substituição tributária com a anuência do fornecedor. Então, se eu tenho uma operação na minha plataforma com fornecedores, quando eu tenho uma operação na plataforma com fornecedores, eu posso pedir anuência para o meu fornecedor para eu emitir a nota fiscal no lugar dele. Como eu tenho, na maior parte das vezes, eu tenho as informações necessárias para emitir essa nota fiscal, se eu tiver a anuência desse fornecedor, eu posso emitir a nota fiscal e eu posso apurar o IBS-CBS com base no valor que foi prestado dentro da operação que foi intermediada pela plataforma. E aí a plataforma, ela deverá emitir essa nota em até 30 dias do prazo devido. Como eu mencionei, ela pode fazer essa emissão da nota fiscal consolidada. Então, vou tentar trazer um exemplo aqui. Vou trazer um exemplo da operação da Wellhub, por exemplo. A gente tem uma pessoa que usou uma academia durante um mês. Mas eu não mando só uma pessoa para lá, né? Então, eu tenho, sei lá, 500 pessoas que vão em uma academia. Essas 500 pessoas, eu não precisaria emitir uma nota fiscal para cada uma dessas 500 pessoas em nome do meu fornecedor, em nome da academia. Eu poderia consolidar essas 500 pessoas e emitir uma nota fiscal só. E também apurar e recolher o IBS-CBS sobre essa operação. E aí a plataforma, nesse caso, a plataforma digital, ela deverá fazer essa operação em até 30 dias e pagar o IBS-CBS da operação que ela intermediou com base nas alíquotas de referência. E aí, no caso de IBS-CBS recolhido, quando né, se identificado qual é o local de destino, se houver uma falta de recolhimento por conta, né, dessa análise da alíquota de referência versus a alíquota real, se tiver uma falta de recolhimento, a diferença deve ser recolhida pelo fornecedor. Se houver um pagamento a maior, a plataforma recebe esse dinheiro de volta. E existe uma responsabilidade por penalidades, né? Se forem cumpridos todos os requisitos do parágrafo 13º, que é a emissão das notas fiscais e apurar e recolher o IBS-CBS, as penalidades e os acréscimos serão exigidos exclusivamente do fornecedor. Se a plataforma não cumprir com esses elementos da substituição tributária, a plataforma ela mantém o tributo e os acréscimos legais com sua responsabilidade, e a multa é apenas exigida ao fornecedor. Então, é isso que há de diferença do que a gente tinha na Lei Complementar 214 e o que está sendo proposto de responsabilidade solidária dentro do PLP 108, que vai alterar o artigo 22. Mas tem aquela pergunta que não quer calar, né, Fê, que a gente sempre fala, aqui está falando das plataformas nacionais, e como é que fica a questão das plataformas internacionais, que eu estou perguntando isso desde o ano passado, em todo podcast, tenho perguntado na SERPRA, etc., e a gente até conversou, eu não consegui ver isso
nem com o Adriano, nem com o Marcos, como é que tá, mas a gente tem aqui o garoto prodígio, que sabe um pouco de tudo, que é o Gui, e Gui está super à frente aí nessas discussões com a Bipag. Gui, você tem alguma informação em relação a isso, e como vai ficar essa questão das plataformas internacionais, não. O que a gente tem hoje discussão, principalmente com relação a gente fala de fintech e emissão de documento fiscal, principalmente como é que vai se dar a declaração, né, que está sendo desenhada, a declaração de regime específico, a gente tem com relação a serviços financeiros, aí não abarca só fintech, a gente abarca todo o sistema financeiro brasileiro, que adere, está sendo montada a expectativa de layout, o governo fala que o primeiro layout vai ser apresentado para as empresas, para o grupo, isso não é aberto para ninguém até agora, é confidencial do governo. A expectativa seria final desse mês, final de novembro, só não se sabe ainda precisar uma data. E também com relação a como é que fica a emissão de novos documentos fiscais, nota fiscal com relação a trânsito, movimentação de bens. São vários pontos, assim, quando a gente pega fintechs, que também não tem uma resolução ainda com relação a isso. Mas quando a gente pega exemplos que a gente tem hoje em relação a ICMS, a gente sabe que quando a gente tem contribuinte ICMS, tem um trânsito de um bem, de um ativo, inclusive quando a gente fala no sistema financeiro, algum bem garantia ali que eu estou sendo colocado, eu tenho hoje a dispensa, né, com relação a isso, tem ajuste CINEFS para poder ter obrigações específicas que dão a dispensa de emissão do documento fiscal, não cai como contribuinte do ICMS. Mas, uma vez que eu sou contribuinte do BSCBS, fica nessa dúvida ainda. Mas essas plataformas nacionais, não. Essa é uma pergunta bem... Quem souber também, olha, eu vou te falar. Vai saber... Não, mas é um ponto para a gente ficar de olho, né? Porque eu estou batendo... o ponto era que sempre teria um documento fiscal, mas até então eles não falaram, então tem que ficar de olho. A gente tem hoje uma E-Financeira, né, que vai ter um pouco dessas informações, que já foi uma confusão, a E-Financeira vindo para as fintechs. Eu fico imaginando como deve estar sendo montar essa DERE, que, como você mesmo falou, vai abranger todo mundo, não é específico do layout de fintech. Então, realmente, deve ser bem trabalhoso. Nossa, a gente está vendo praticamente... É um novo modelo, né? A gente sabe que não é fácil, mas principalmente quando a gente fala de tributar valor agregado em tributar um IVA em serviço financeiro, é algo muito novo no mundo. O Brasil fazendo isso, China fazendo isso também, mas esse nível de detalhamento que vai ser demandado, principalmente quando a gente fala de serviço de margem, que vai ter spread, se é por preço, uma tarifa específica ali, a gente sabe que tem várias minúcias quando a gente fala de serviço bancário, isso vale para a fintech também. A gente pode falar um pouco mais quando for falar de fintech de pagamento. Tem várias atividades que vão estar no regime geral, né? Então, estão ali específicas, você está relacionado ao portador do cartão, por aí vai. Então, acho que isso obviamente, é cada detalhe de uma linha que vai aparecer ali, é mais uma linha para a empresa poder colocar ali também, é mais uma linha de conciliação também para o fisco também. Então, só o ponto que o Fernando bem colocou no início, esse tanto de nota fiscal que já tem, cara, o nível de conciliação que vai ter com relação a serviços financeiros também vai demandar bastante processamento. Eles falaram quando é que sairia essa... Desculpa, eles falaram quando mais ou menos? Não, né? Não tem uma prévia ainda. Não. Nossa, imagino começar ano que vem sem essa obrigação acessória, se não sair, né? Porque a obrigação acessória, eu não sei nem como é que vai ser, gente, porque a obrigação acessória do setor, né? Desculpa, Fê. Não, era exatamente isso, Cália. Eu acho que um dos pontos principais aqui, tanto de plataformas quanto de fintechs, é a expectativa das obrigações acessórias, né? Porque a gente ainda não tem clareza do que a gente vai ter que informar lá, né? Se vai virar algo diferente, campos diferentes, a gente precisa coletar mais informações. Então, acho que isso é um grande desafio que a gente está enfrentando com essa falta de clareza. Né? Que foi a corrida da financeira. Todo mundo aqui, eu já tenho essas informações, eu já coloco elas, eu já tenho elas, não tenho o que é que eu preciso. Eu acho que é um pouco disso. Mas, Gui, aí voltando um pouco para você. Vamos falar do PL 108, eu e Gui, a gente falou que a gente ia fazer, né, no talento aqui, sem PPT, porque era para ser um bate-papo, mas a Fê subiu a barra, na próxima a gente vai trazer um PPT lindo. Vamos lá, as alterações do PL 108, principalmente de penalidades para as fintechs na questão de split payment. E aí, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que a gente viu ali, né, foi bem debatido com relação à penalidade split payment, não teve uma alteração muito grande ao longo dos textos que foram apresentados. Acho que o principal ponto é a desvinculação que a gente tem com relação à penalidade em si, ela é com base na unidade, com PF, eu não lembro agora, mas acho que dá questão de R$20, uma coisa assim, por exemplo, é R$200 o PF, é 0,1, anda R$20 por transação
não informada, no âmbito do split, e a remuneração, obviamente, não está lastreada na própria UPF. A remuneração vai ser, provavelmente, ninguém sabe ainda desenhado isso, mas uma porcentagem, considerando que a gente vê no mundo inteiro, uma porcentagem que tem daquela transação. Então, ou uma porcentagem por transação, a gente tem isso também. Então, essa desvinculação entre a penalidade que eu tenho com base na unidade de procedimento fiscal ali, e essa de R$20, e também o montante que eu tenho em relação à remuneração, que é a instituição de pagamento, ou a fintech, ou a instituição bancária responsável ali, o PSP responsável pelo split payment, gera um pouco acho que, discussões, mas talvez o principal ponto de discussão com relação a isso é que eu não tenho possibilidade de uma denúncia espontânea, não tenho a possibilidade de me denunciar, talvez me autorregularizar com relação a isso, e obviamente quando a gente fala do split payment, a gente está falando de milhões de transações sendo colocadas no único momento. Quando a gente olha, pegar a range de cartões, por exemplo, são 125 milhões de transações dia, né, com relação a isso. E isso dentro, obviamente, é muita coisa, né? 120 milhões, isso só nas cartões. E aí você pensa que vai começar com boleto, né? E boleto é praticamente, eu estava vendo que, assim, acho que a maior parte do pagamento no Brasil, B2B, ainda é boleto, né? O Pix está muito no B2C. Então, pare para pensar a quantidade que o teste do split vai começar com boleto, acho que Pix e TED, né? Então, já vai começar com volume alto. Eu não sei dizer qual o arranjo vai começar, isso aí não está definido ainda. O que falaram só, que a gente tem da expectativa com relação ao split, é que a expectativa é 2027, mas tem uma data fechada também com relação a isso. O arranjo que vai começar, os arranjos que vão fazer parte do split também não estão definidos. E também a ideia é que seja facultativo e B2B, né? Então isso é verdade. Mas é engraçado, B2B. Porque eles chegaram a falar isso, a Receita falou que seria, não sei se mudou agora, que seria boleto, Pix e TED. Era o que eles estavam falando. Agora, se não está definido, você está lá com maiores informações. Agora, além de tudo isso, também tem o quê? As penalidades não tributárias, né? Que a ideia de que também, acho que a ideia de que você pode perder, né? Porque você não ficou claro ali com relação a isso, talvez seja a maior preocupação, que discutir isso na Câmara, talvez deixar mais claro qual foi a intenção daquele texto, é que você tem a possibilidade, em caso de repetição daquela penalidade, você pode ter, inclusive, a cassação ali no CNPJ. Você imagina a cassação do CNPJ da instituição bancária, por exemplo, do grande banco financeiro do Brasil, do dia para noite você não consegue fazer mais nada, você aumenta a conta, você não faz nada, você congela praticamente a conta de todos os correntistas ali daquela instituição financeira. E essa repetição que a gente tem, essa recorrência de falha de transação, não se sabe se pode ser em vários dias, vários meses ou num único dia, né? Porque se eu tenho várias transações no único dia, eu tenho um erro, talvez poderia abrir. Mas acho que isso tudo vai ser um pouco mais esclarecido, acho que agora na Câmara, e provavelmente no regulamento, vou regulamentar isso, deixa um pouco mais claro, trazer um pouco mais de segurança com relação, principalmente, às penalidades. Eles falaram que pode ter as atividades suspensas, eu fico imaginando, né? Uma fintech com atividade suspensa, ou um banco, gente, quem vai querer depois operar, né? E depois disso, você pode falar, como você falou, pode ter a sua licença cassada, né? O CNPJ. Eu fico pensando, e aí? Porque essas licenças também têm valor, né, gente? Tem licença de IP, tem valor, licença de gestão financeira tem valor. Então, imagina, assim, o peso de uma adequação ao split, ele é um peso realmente relevante, né, para a operação da empresa, né? Eu acho que vai faltar talvez uma maior clareza nos critérios para poder determinar o que seria essa reincidência, para fim de poder dar esse desenho. Esse plug é entendido, né? Esse plug que o governo está colocando, se a gente pega os históricos que teve, principalmente recentes com relação à invasão do Banco Central, depois teve 30/6, por exemplo, demonstra esse receio do governo com relação a isso de poder evitar e poder puxar ali na hora. Mas talvez deixar um pouco mais claro que seria essa reincidência para fins dessas penalidades aí, e talvez isso venha assim na Câmara, venha no regulamento. Eu também acho que a maior mudança que teve na questão do PL 108 foi a própria forma de tributação das fintechs, né? Veio, acho que essa aí foi uma mudança bem, quando a gente fala do âmbito de PLP 108, a gente talvez não viu ainda, mas quando a gente fala de fintech de pagamento, né, a gente vê ali no 214, da lei 214 é sempre fácil de ver, mas tem que lembrar qual a gente começa a tranche de pagamento,
A gente sai do sistema de dedução que tinha, né? Então tinha uma dedução de base, vamos pegar o desenho do credenciador, o instituto do arranjo, a bandeira, o emissor. Cada um deduzaria a sua base, repassaria o que depois de repasse, ele identificaria a base de BS-CBS e repassaria essas informações para o comitê gestor. E ficou por isso. Só que são uma grande dificuldade para poder conciliar essas informações, principalmente quando a gente olha para frente da garantia de crédito específico sobre o que o lojista passou. Se de fato, acho que questões sistêmicas geraram alguns problemas, e uma alternativa que foi dada e que foi aceita também foi passado pela PLP 108, foi a ideia que a gente tem agora o sistema de arranjo, onde a gente tem sistema de crédito e débito, não mais de dedução. Isso aqui é muito importante para todo mundo que acompanha e tem interesse em relação a isso. A gente muda o jogo muito quando a gente fala do setor de meios de pagamentos como um todo, porque agora a gente vai para uma tributação, pega arranjo de cartões do MDR full, que o MDR é o que tributa ali o Merchant Discount Rate, que a credenciador ou o subcredenciador cobra ali do lojista, e depois ele repassa o fee de bandeira, o fee de interchange, fica com a gente chama de net MDR na credenciadora ou no subcredenciador, dependendo da operação, e a gente vai ter essa tributação full, e a credenciadora vai poder tomar crédito com relação às despesas de fee de bandeira ou de interchange. Mas aí geram vários outros problemáticos com relação a isso. Primeiro ponto, a gente vê ali embaixo, questões regulatórias, quando a gente fala falando que alguém está tomando crédito de alguém está prestando serviço para alguém. Só quando a gente vê o sistema de arranjo, todo mundo, na verdade, está prestando serviço ali para o credenciado. O credenciado se conecta ao arranjo via credenciadora, mas está todo mundo ali só prestando serviço para o credenciado. E questões regulatórias com relação a isso geram muitas dúvidas. Então, a ideia foi assim, isso aqui é uma ficção jurídica levantada só para fins tributários, para poder deixar claro com relação a isso, e também não teria impacto quando a gente fala com relação a tributos que estão sendo extintos pela essa lei. Nosso querido ISS também PIS e COFINS, mas ia estar um pouco de discrepância com relação a isso. É óbvio, na hora que a gente tiver um período de transição, vai gerar, obviamente, uma dificuldade para todo mundo. Qualquer empresa, qualquer setor vai ter uma dificuldade no período de transição, mas aqui também, porque a gente está falando de um regime de caixa, porque fica muito claro aí na legislação que vai ser um regime de caixa, é pago, por aí, e também eu tenho uma base diferente, né? Então, para fins de SS, já é muito claro a questão que eu vou ter uma base líquida, e aqui eu vou ter uma base cheia, quando eu falo com relação ao meu MDR. E como é que a gente resolve isso? A gente vê nos outros artigos ali seguintes, 218, a gente vai ter datas específicas para cada um realizar o pagamento, para que não tenha o que a gente chama de carrego de crédito, né? Porque a gente pensa que todo mundo paga no mesmo dia o imposto e gera o crédito no mesmo dia, considerando que o crédito é financeiro, depois de algumas hipóteses, depois de alguns triggers, ele vai ser financeiro, eu poderia ter um carrego de crédito ali, ficar com esse saldo de crédito acumulado durante um mês, ou até um pouco mais, para poder abater com os débitos. Isso aí, obviamente, gera uma ineficiência muito grande, e dependendo do tamanho da operação, às vezes uma subcredenciadora não poderia até ter um problema de sobrevivência daquela empresa com relação a isso, que vai muito contra a própria ideia de neutralidade, que eu acho que é o princípio base dessa reforma tributária, que eu acho que vai ser muito discutido. Então, essas foram algumas ideias que vieram para poder trazer com relação a isso. Autorretenção também é uma possibilidade também, principalmente quando a gente olha que a gente tem alguns participantes do arranjo que iniciam o fluxo financeiro, principalmente o emissor. Então, o dinheiro, a transação ocorre aqui, o fato gerador ocorre aqui na credenciadora, subcredenciadora, mas o dinheiro vem aqui do emissor, né? Ele vai voltando. Então, a possibilidade de você poder fazer uma autorretenção aqui, uma retenção que foi colocada ali, facilita também a vida de todo mundo, essa possibilidade. Uma vez que as alíquotas são únicas, facilita um pouco mais ainda. Mas ainda vai em regulamento, ainda tem bastante água para correr para essa ponte ainda, mas foi uma mudança muito sensível também que a gente teve ali no setor de arranjo de pagamentos e fintechs. Isso foi um pleito que veio das próprias financeiras, fintechs, etc., Gui? Ou foi uma coisa que foi um pleito de discussão através das associações? Foi um pleito de discussão entre todo mundo, entre todos os stakeholders envolvidos, desde associações até também governo, também foi uma discussão de todos ali quando foi ver a questão de operacionalização, de poder ver, obviamente, como é que ia operacionalizar toda essa legislação, né, no âmbito do arranjo de pagamentos. E, obviamente, quando a gente lembra, né, a gente trabalhou, todo mundo trabalhou também na própria lei complementar, no começo da lei, a lei foi feita, obviamente, todo mundo trabalhava num ponto, mas você não conseguia ter uma análise sistêmica da lei, né, no final do dia, dada a sua aprovação.
Mas agora você consegue fazer isso, depois de aprovado, você consegue sentar, estudar, ver os impactos dela, obviamente tudo tiveram outros caminhos, né? Então, acho que isso foi mais uma consequência disso. Mas teve um ponto positivo também, que foi a alíquota, né? Que estava todo mundo receoso. Sim, né? A alíquota, acho que todo mundo sempre falava que vai ser menor que a alíquota geral, e pronto. Mas a alíquota geral é alta, né? Era 28, quando eu falava assim, qual que é a alíquota de regime específico? É menor que a alíquota geral, e ponto. Era o máximo de certeza que eu conseguia de alguém. Mas, sim, a gente tem agora pelo menos uma clareza com relação a isso. Isso também, obviamente, dá mais certeza para o sistema financeiro como um todo. Pelo que eu entendi, eu acho que o PL deve ser votado em novembro, que eles falaram, né? Acho que até novembro, né? Deve ser votado para poder dar sequência lá nos regulamentos. E tem mais algum ponto do PL que vocês queriam trazer? Eu estou aqui tentando me lembrar também se a gente deixou de falar mais alguma coisa. Lembrando aqui, né, que Gui e eu, a gente está fazendo alguns artigos lá no Portal da Reforma também sobre esses temas, então quem quiser dar uma olhada lá, tem uns artigos bem legais. Tem mais algum, gente? Mais algum outro ponto que a gente precisa levantar aqui, nesse primeiro bate-papo? Muito obrigada, RB. Muito obrigada. Deixa eu ver se tem aqui. Vocês veem impacto do sistema débito e crédito para credenciadoras na exclusão do ISS da base de cálculo do IBS e CBS? Essa era uma presa da Links. É isso? Você vê impacto do sistema de débito e crédito para credenciadoras na exclusão. Na verdade, não vai ter exclusão, né? Lembre-se disso, né? O API deixou isso claro no outro almoço, que, na verdade, IBS e CBS fazem parte da base do ISS. Ele falou isso claramente na última reunião. Então, assim, está todo mundo já se preparando para entrar com ações judiciais, porque, na verdade, segundo a Receita, na própria interpretação dele, IBS e CBS fazem parte da base de cálculo do ISS, né? Essa discussão acho que todo mundo vai ter, tanto o pessoal de Tem uma notícia hoje, acho que no portal da Reforma Tributária com relação a isso, a nova tese filhote está sendo gerada com relação a isso. Mas quando eu falo aqui nessa dúvida que eu falo do sistema de débito e crédito para credenciadoras, se eu estou falando que sim, olhando o ISS hoje que eu tenho IBS, CBS compondo, eu acho que vai ser essa grande discussão, sim. Para fins de ISS, se o ISS incluir o IBS, CBS, vai ter. Lembrando só que ano que vem, período de teste, você não teria qualquer tipo de impacto de caixa, a não ser que você não entregue as declarações e a emissão de documento fiscal, mas a partir de 27 você tem a CBS. Né? Mas aí, Gui, tem uma coisa que é interessante, a gente não tem impacto de caixa, né? Mas no momento que eu falo que o IBS e CBS vão aumentar a minha base, vão compor minha base do ISS, eu acabo tendo uma majoração na base de cálculo do ISS, né? Mas eu acho que... Eu acho que é o ISS, que compõe a base do IBS e da CBS. Né? Essa dúvida, de fato, também pode ser Também tem, mas o que ele deixou claro é que o IBS e CBS compõem do ISS e do próprio ICMS também. Foi o que ele falou no último almoço. A ideia é que, para fins de IBS e CBS, esses testes filhotes são complicados, né? Para fins de IBS e CBS, não vai ter a composição do tributo em relação a isso, mas... para fins dos tributos que estão sendo extintos, ISS, ICMS, esse problema vai passar a existir. Tanto é que eles entraram com a ADI. Eles entraram com a ADI para discutir de novo o ponto do qual era o significado, né, de faturamento, receita bruta, o que a gente já não discutiu, né, na tese do CEPA, a gente não discutiu isso, mas eles fizeram a mesma tática para ganhar, porque eles fizeram a mesma coisa quando a gente teve a discussão da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, o que arrastou o processo por 10 anos, né? Então, aparentemente, o que eles estão fazendo é a mesma tática para a tese filhote da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. Pessoal, participem. Mais alguma pergunta? Tirem dúvidas. Ou se apresentem se quiserem. Mas obrigada, viu, RB? Muito obrigada pela sua participação. Tem aí mais algum outro ponto, gente? Que a gente acho que
que a gente tenha trazido agora, a gente tinha ficado de falar sobre esses, né, nesse primeiro bate-papo, e trazer essa novidade do curso, né, que vão ser um curso de 32 horas, né, já a landing page vai sair da Trevisan, então vai ser bom também, porque é reconhecido pelo MEC, com professores da área. Marcelo, super obrigada, Marcelo está agradecendo o tempo, e assim, a gente está super animado, porque é o Lória, né, que estava à frente aí toda essa questão na Receita, a Luciana Guiar, que também é board, né, da Stone, atua foi sócia da PwC, a Adriana Stamato, que é do Baker McKinsey, o Peroba, que é do Pinheiro Neto. Então, assim, o Gui, é que ele não falou, né, gente, o Gui acabou de chegar do LLM dele, de Viena, né, então, assim, também sabe muito, é professor, inclusive, já também, a Fê também, que tem toda essa experiência, não só acadêmica, também contador, o que é muito bom, porque essa questão da contabilização ainda estamos sem saber como vai ser. Então, tem toda essa questão também fiscal, aliada ao direito e à prática, que, assim, todos nós aqui já fomos de empresa, né, e a gente sabe que, a gente brinca, né, que nesse setor de fintechs é super importante você ter a mão na massa, porque realmente, assim, é o dia a dia, justamente por ser economia digital, que você aprende, né? Muitas vezes os escritórios não conseguem entender como é o dia a dia e até muitas vezes serem capacitados para ajudar, porque os modelos são muito inovadores, muito disruptivos e muitas vezes, até para eles entenderem, é complicado. Eu vou passar agora a palavra para vocês, Fê e Guilherme, fazer considerações finais. E, pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Eu queria agradecer também o tempo de todos, acho que foi um bate-papo muito legal, a gente ainda com muitas dúvidas, muitas incertezas, mas eu acho que a gente está caminhando aqui para né, a gente evoluir referente à reforma tributária. Eu queria também trazer que mês que vem a gente vai ter um webinar referente à contabilização do ODS, mas a gente vai divulgar, então estão todos convidados para participarem. Pessoal, queria agradecer também o tempo de vocês, dando a gente aqui, a participação também, e que vai ser uma honra, né, de poder fazer esse curso juntos, os webinários juntos. Acho que tem muita coisa para a gente discutir quando a gente fala de fintech. Vai ser legal porque vai ser híbrido, né? Então vai ter umas 2 aulas ou mais presenciais e o resto vai ser online. Então, pessoal, muitíssimo obrigada. Gui, Fê, não tenho nem como agradecer. Obrigada demais, pessoal. Obrigada pela audiência. Fiquem aí prestando atenção. Obrigada, Ana. Obrigada, Gabriela. Os artigos do WLF, que lá no próprio Insta, no próprio LinkedIn, a gente volta com mais. Da próxima vez, participem, tragam perguntas, porque a gente aprende com vocês também, tá bom? Uma boa noite, pessoal, e nos vemos em breve. Tchau, tchau.